Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Esta segunda-feira, que é pontapé de saída para mais uma semana de conversas. O meu nome é João Nuno Pinto e ainda antes de apresentar a nossa convidada de hoje, devo-lhe dizer que inclusão e acessibilidade não podem ser nem um palavrão que nos assusta a todos, nem tampouco podem ser chavões que ficam esquecidos na política pública. Mas para falar sobre esta temática, a nossa convidada, alguém que nos tem acompanhado ao longo destes 4 anos de programa, e estou a falar de 4 anos de programa porque também vamos falar de uma celebração que houve em dezembro do ano passado, a doutora Célia Sousa, coordenadora do CRID, que é o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, que faz parte da ESEX, do Instituto Politécnico de Leiria. Olá, Célia, muito boa noite. Obrigado. Ainda antes de falarmos dos vossos 17 anos, de facto, inclusão e acessibilidade não podem assustar uns e ser letra morta para outros. Mas ainda há muito esta dicotomia na sociedade e nas políticas. Olá, boa noite. Ainda é tempo de desejarmos um bom 2024, com certeza que estamos no final de janeiro, mas ainda é tempo. Sim, parecem dois palavrões, não é? Inclusão e acessibilidade, que deveriam fazer parte do nosso dia-a-dia, deviam estar em todas as atitudes que tomamos, em tudo o que fazemos. Deveríamos pensar sempre se o que estamos a fazer de facto chega a todos, é acessível a todos. Mas as pessoas parecem ainda ter algum medo destas duas palavras, inclusão e acessibilidade. Ainda há muito este estigma que, quando falamos de inclusão e acessibilidade, estou a pensar em coisas tão simples. Quando falamos de inclusão e acessibilidade, a primeira coisa que as pessoas pensam de imediato é em rampas, em acessibilidades físicas. É muito mais a inclusão, é muito mais do que isso, a inclusão e a acessibilidade. E isso ainda leva sempre para um estigma que está na cabeça de quase todas as pessoas, que é, se eu vou fazer acessível, é mais caro. Portanto, talvez esse seja o problema hoje em dia, é de nós não pensamos em algo. Estou a pensar na construção do edifício público, no modo de comunicarmos. Desde sempre, quando pensamos num projeto, deveríamos pensar imediatamente em todas as vertentes. E ele não seria mais caro se pensássemos assim. O que acontece muito no nosso país, e não só, mas no nosso país acontece com muita frequência, é que pensamos num projeto e depois do projeto estar terminado, vamos lá chamar as pessoas da área da inclusão e da acessibilidade para ver o que é que se pode fazer, ou seja, como é que podemos remendar aqui, usando esta expressão, vamos lá fazer aqui uns remendos para ver se tornamos isto mais acessível. E isso depois sim vai encarecer, vai destruir, vai estragar muitas vezes. Exato, porque algo que é feito de origem tem uma simplicidade e tem, digamos, uma adaptação técnica que se calhar torna de facto mais simples a construção de raiz ou criar essas condições de raiz. E o interessante, e eu tenho que perguntar isto depois na parte final, falaremos um bocado mais disto, vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril, sem saber, vamos ter eleições dia 10 de março, eu gostava de saber quantos cidadãos vão ser incluídos e têm a sua acessibilidade para cumprir com este dever cívico. Essa é uma velha questão. Sempre que há eleições em Portugal, eu pergunto-me sempre, andamos há anos a testar um sistema que permita, por exemplo, que a pessoa tenha acesso ao voto independente, sigiloso, como tudo o que nós sabemos, não é? Andamos há anos a testar e sabemos ainda que vamos ter, certamente, como com todas as eleições, vamos ter muitos espaços que vão ser mesas de voto, que muitas vezes não há acessibilidade física, uma coisa tão simples que é a pessoa chegar até lá. Provavelmente já testámos nas últimas legislativas, em algumas mesas de voto, o sistema de acessibilidade para as pessoas cegas, mas testámos.
não é algo que a gente diga vai acontecer em todo o país, está garantido em todo o país. Nos 50 anos do 25 de Abril, eu gostava muito pouco de estar aqui a falar sobre essa questão. Aliás, isso devia ser um não assunto neste momento. Assim como a palavra inclusão, acessibilidade, equidade deviam ser um não assunto. Foi por isso que aconteceu o 25 de Abril. Eu era bem criança quando aconteceu o 25 de Abril, mas até hoje eu achei que o 25 de Abril aconteceu precisamente para que estas palavras fizessem parte do nosso vocabulário sempre. Mas infelizmente isso ainda não acontece. Muito bem. Então vamos a uma celebração que aconteceu em dezembro do ano passado. No dia 7 de dezembro, o CRID fez 17 anos de idade, ou seja, já está quase a chegar àquilo que é a maioridade em Portugal, e numa publicação sua nas redes sociais diz que foi um dos projetos mais desafiantes que alguma vez abraçou na vida. Pode-nos fazer o seu percurso pessoal também e o do CRID, de alguma forma. Sim, eu costumo dizer que foi um dos projetos mais absorventes da minha vida e talvez aquele a que eu passei a minha vida profissional, digamos assim, sempre trabalhando na área da inclusão e da acessibilidade. Eu sou professora de formação básica, depois fiz todo um percurso com mestrado, doutoramento, etc., com outra licenciatura, inclusivamente. Durante 8 anos estive no Ministério da Educação a trabalhar as políticas da educação especial e depois sim abracei em 2006 este projeto, que era um projeto na altura. O CRID nasceu de um financiamento da Comunidade Europeia, que era a linha do pós-conhecimento, que surgiu nessa altura em que se podiam candidatar. Candidataram-se 48 projetos. E a ideia era que esses 48 projetos, ao fim de 5 anos, se tornassem autónomos e fizessem o seu caminho. A verdade é que desses 48 projetos existem apenas 2 a funcionar, um que é o CRID e um outro que existe mais ou menos, não tem a mesma abrangência, mas que é o NAID no Instituto Politécnico do Porto. São os únicos que sobreviveram ao fim destes anos todos. Claro que em 2006, quando o CRID surgiu, ou quando eu fui convidada para implementar esse projeto, para ajudar a pôr em prática, eu penso que estávamos muito longe de imaginar que o CRID seria exatamente o que é hoje. O centro nasceu de um grupo de pessoas, eu costumo dizer de um grupo de amigos, mais ou menos, que foi ter junto da Escola Superior de Educação na altura, que era assim que se chamava, e dizer que havia este financiamento. Nesse grupo de amigos estavam professores, pais, etc. Eu já fazia parte desse grupo de amigos, representando o Ministério da Educação, e a ideia era termos um espaço com tecnologias que fosse aberto à comunidade e que permitisse que toda a comunidade o pudesse utilizar, mas fosse também um espaço onde nós pudéssemos fazer avaliações. O que é que eu quero dizer? Perceber como é que podíamos ajudar as pessoas a nível das tecnologias de apoio e também um espaço de investigação. Eu devo confessar que quando aceitei este desafio achava que seria um bocadinho difícil nós termos estas 3 valências e ser possível termos este espaço assim. A verdade é que passaram estes anos todos e nós, de facto, conseguimos ser um espaço que somos praticamente autossuficientes, ou seja, trabalhamos muito para a comunidade e, por isso, fazemos consultoria, criámos várias vertentes que daqui a pouco falarei, e isso permite-nos ser praticamente autossustentáveis hoje em dia. Não temos uma grande equipa, é verdade, mas temos uma grande equipa porque estamos numa instituição, que é uma instituição de ensino superior, que nos permite trocar saberes. E, portanto, nós continuamos a ter esse know-how de ajudar as pessoas, de receber as pessoas. Eu costumo dizer que nós recebemos no CRID aqueles que não são possíveis ser recebidos em mais lado nenhum, porque ainda existe isso. Temos muita dificuldade em perceber isso. Se formos falar, existe na escola o CERTIC, existem as instituições, mas a verdade é que há um grupo de pessoas que não têm acesso, que nem sabe que existe esse tipo de apoio e, portanto,
Continuamos neste momento a apoiamos 100 pessoas semanalmente. É um trabalho inteiramente gratuito fornecido pelo Instituto Politécnico de Leiria à sociedade. As pessoas podem ser da região de Leiria ou não. Trabalhamos com escolas, com instituições, com pessoas que individualmente, ultimamente tem-nos acontecido somos muito procurados por pessoas que tiveram AVC ou outro tipo ou um acidente de viação e precisam de aprender a usar a tecnologia, muitas vezes até para mudar de trabalho, porque estão impedidos pelas suas incapacidades agora de conseguir fazer um trabalho e, portanto, nós treinamos, digamos assim, a usar as tecnologias. Ainda me recordo de uma reportagem que nós fizemos numa fase inicial, foram 24 horas seguidas em que os jovens estavam... e recordo-me de que havia uma equipa de jovens que estava a tentar transformar o computador de uma determinada pessoa, de um outro jovem, eu creio que um homem, a ser completamente utilizado só com a boca. E isto é tão extraordinário quanto isto, e eu convido as pessoas a verem, porque no fundo é o trabalho que pessoas como a Célia e a sua equipa também desenvolvem. Vídeos de pessoas a jogar o Call of Duty, passa a publicidade, só com a boca. Eu, com as duas mãos, não consigo jogar ao nível que aquela gente joga. E isto é, de facto, um atestado de quando unimos os esforços pessoais e a tecnologia, nós conseguimos trazer as pessoas e dar às pessoas aquilo que está ao alcance dos outros também. Sim, e nestes 17 anos a tecnologia também mudou muito, não é? Exatamente. Eu posso me lembrar que quando nós abrimos o centro, nós tínhamos uma tecnologia de top, digamos assim, que era o TOBI, que continua a existir hoje, que era um equipamento enorme, por uma mala enorme, que fomos os primeiros a ter em Portugal, e que nós usávamos muito até para irmos aos hospitais que não tinham, fazer avaliação, etc., porque era a interação com o computador apenas através do olhar. E hoje é algo assim como esta caneta com o ímã que se coloca no Eu acho que nós chegámos a filmar. Vocês não fizeram uma vez uma exposição com todos os aparelhos que usaram? E, de facto, uma das coisas que nós vemos é a redimensionar as coisas que eram enormes, de facto, Sim, a tornarem... são coisas que se tornaram muito... hoje em dia... evoluíram muito, tornaram-se também muito mais baratas, muito mais acessíveis e, portanto, que nos permitem, de facto, quando são mais acessíveis, é mais fácil chegar a todos. E às vezes não chega a todos, porque muitos destes equipamentos eles são financiados pelo Estado português, não com a rapidez que provavelmente nós às vezes gostássemos que fosse, mas são financiados, mas também é importante explicar que muitas pessoas nem sabem que existem estes equipamentos, mesmo da parte da medicina às vezes não sabem que existem e não sabendo que existem não é possível depois poder fazer essa prescrição e muitas pessoas também não sabem onde se dirigir para ter este tipo de equipamentos. Acha que ainda existe um pouco aquela ideia de que se é algo que tem a ver com as minhas habilidades ou com algum déficit meu, nunca vou pensar em ir a um politécnico pedir ajuda, tenho que pensar em ir ao hospital ou centro de saúde? Quer dizer, as pessoas pensam isso. Eu costumo brincar até dizendo que o Centro de Cursos para a Inclusão Digital é conhecido em muito sítio, até fora do país neste momento, e nós já recebemos milhares de visitas de outras universidades do mundo que vêm ver como trabalhamos e etc. Temos sempre muitos investigadores a trabalhar connosco. As pessoas não pensam nisso. Não é num politécnico que existe, mas depois quando acontece e quando começam a investigar, sim, recorrem a nós, vêm até nós e percebem, se calhar ali podem nos ajudar. Não quer dizer que a gente consiga ajudar todas as pessoas. A verdade é que nós temos uma mais-valia, que eu acho. Eu posso não conseguir ter ali a resposta, mas posso pensar que posso ter alguém nas engenharias que me pode dar uma ajuda. Ou seja, há uma rede que eu posso recorrer dentro da minha própria instituição. E isso, sim, é de facto uma mais-valia para o CRID ter este sucesso ao longo destes 17 anos. E a Célia falou de romper fronteiras e esse foi, de facto, foi também, digamos, uma das grandes vitórias do CRID. Não é só o romper barreiras de dentro para fora de Portugal, mas também ver de fora, vir cá ao CRID
procurar e interagir na busca de soluções. Sim, um dos objetivos, quando o CRID nasceu lá longe, em 2006, era poder-se implementar. O CRID hoje é uma marca registada do Politécnico de Leiria, era poder estar em país de expressão de língua portuguesa. Esse era um dos objetivos. E nós fomos conquistando aos poucos. E, portanto, nós estamos em África, em vários países da África, mas temos muitos projetos neste momento com o Brasil, com todo o Brasil, no fundo. E então nós estamos a receber este movimento, que eu acho que é este movimento que está a acontecer em todo o país, não é? Nós recebemos muitas pessoas que vêm do Brasil e, inevitavelmente, também recebemos pessoas que vêm. Também há este tipo de migração, não é? Que é a imigração científica, que ela surge. Então, nós estamos a receber sempre, constantemente, professores de universidades do Brasil que vêm trabalhar connosco. E até há um que criou um livro que fala sobre o CRID, experiências no e do processo de inclusão de pessoas com deficiências em Portugal. Sim, nós recebemos no ano de 2022 e uma parte de 2023 o professor Alain Damasceno, ele é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ele veio fazer o seu pós-doutoramento cá. E o pós-doutoramento dele tinha como objetivo estudar em profundidade o CRID ao longo destes 16 anos. E deixem-me dizer que nós acolhemos logo de braços abertos, porque é assim, nós não temos muitas vezes tempo, que é uma das coisas que eu critico, nós não temos muitas vezes tempo para parar, envolvidos em tantos projetos que estamos, não temos tempo para parar para fazer a recolha do que temos feito, sistematizar esses estudos todos. E então aceitámos, de bom grado, que ele viesse. Ele vinha com um objetivo específico, conhecer como é que o CRID tinha impactado, no fundo, as políticas também em Portugal, como é que ele era uma mais-valia, como é que ele impactava as políticas do ensino superior, como é que, de facto, um centro que nasce em Leiria, há 17 anos, consegue estar a fazer tantas coisas no país. E então fez esse estudo durante quase um ano e meio e agora saiu o livro, de facto, que é uma mais-valia, e o facto do livro também sair no nosso aniversário, no nosso 17º aniversário, como eu costumo dizer, nós estamos a preparar-nos para fazer a grande festa da idade maior, quando chegarmos aos 18 anos, não é? Quando o CRID se puder emancipar, e então, nesse sentido, foi excelente, e o livro tem uma mais-valia. Para além de o livro dar visibilidade ao que fazemos no mundo de língua portuguesa, porque é um livro que pode ser consultado, não é? É também, e o mundo de língua portuguesa é muito, não é? Nós não pensamos nisso, mas é muito amplo, não é? Somos muitas pessoas a falar português no mundo inteiro. É também, de facto, uma sistematização que fica documentada em livro de todo o trabalho, porque ele fez uma recolha dos milhares artigos que saíram na imprensa sobre nós, das muitas reportagens que foram feitas, e ali é possível perceber quando é que começaram as atividades. Estou-me a lembrar, por exemplo, os nossos livros multiformato, que eu costumo dizer, nós não inventámos nada quando criámos o livro multiformato, nós apenas juntámos diferentes formatos e colocámos-lo num só livro para poder ser para todas as crianças. São muito difíceis é muito difícil documentar isso e, por exemplo, isso leva a que também acontece, nós sejamos alvo de espionagem, quando se tem sucesso é sempre alvo de outras coisas, que se tenha alvo de espionagem, que algumas pessoas queiram assumir a ideia como sendo delas, etc. E isso hoje está documentado com provas nesse livro, isso é uma mais-valia. Esse livro, de facto, vem no momento certo, sendo uma mais-valia, mostrando todo o trabalho que nós estamos a desenvolver. É quase uma biografia. É uma biografia do CRID. Sim. Bem, uma vez que saímos das fronteiras de Leiria, saímos das fronteiras de Portugal, nós podemos dizer, e com a devida ressalva quanto ao Instituto Politécnico de Leiria, que o CRID é nosso, de quem de facto se aproximar e quiser procurar ajuda junto de vocês. O CRID é do país. Eu acho que o CRID é do Instituto Politécnico, sim, é verdade, claro, nasceu lá, o Politécnico, como é evidente, financia, não é? De alguma maneira, tem que o financiar. Não quero arranjar ciúmes entre... Sim,
mas nós assumimos, enquanto instituição e enquanto próprio Instituto Politécnico, que o CRID existe para estar ao serviço de uma sociedade. E essa sociedade pode ser, é o nosso país, mas neste momento ele tem muitos projetos já ramificados com o Brasil. Eu estive no passado mês de novembro sim. E ainda uma parte de dezembro. Trabalhando em vários projetos do Brasil, inclusivamente não sendo agregado ao CRID, mas sendo de algum modo, fazendo de algum modo parte do CRID. Nós temos também o mestrado de Educação Especial e esse mestrado também bebe muito do CRID. Eu sou a coordenadora do mestrado, mas ele também bebe muito do CRID e, portanto, também é importante explicar que os nossos alunos também têm aulas neste espaço. Este espaço não é um laboratório. Um laboratório é mesmo isto, é onde várias pessoas podem poder partilhar coisas, criar coisas, desenhar coisas, experimentar coisas, daí saem coisas mais interessantes e, portanto, essa viagem teve como um objetivo mostrar o que fazemos no CRID. Aliás, eu estive em várias conferências a mostrar o trabalho, mas também tem como objetivo fazer esta ligação com várias universidades brasileiras, para que o nosso mestrado possa ser um mestrado com dupla titulação e, para além disso, que vai, entretanto, aproveito já o momento para dizer que estejam atentos, porque a 26 de fevereiro vão abrir as candidaturas. Exatamente. Eu vi qualquer coisa nas tuas redes sociais Vão abrir as candidaturas do mestrado, portanto, podem-se candidatar tanto pessoas de Portugal como a nível internacional. O mestrado é e-learning, portanto, vai permitir que as pessoas não tenham que estar sempre em Portugal, podem estar à distância a frequentar o próprio mestrado. Ou não sejam vocês também a linha da frente da tecnologia, não é? Sim, também é verdade. E penso que me perdi agora. Não, estávamos a falar um pouco da viagem pelo Brasil, já que foi mês e meio. O que é que tinhas visto, o que é que tinhas experimentado? Eu recordo-me de termos entrevistado aqui, no caso ela estava sentada aqui, Karina, creio eu. Como é que tu vês, por assim dizer, o trabalho que vocês desenvolvem aqui a ser incorporado em diversos projetos também lá no Brasil? Nós temos, eu quando estive agora no Brasil tinha vários projetos, inclusivamente eu estive também no Rio de Janeiro com o Instituto Incluir, uma vez que temos um projeto com o Instituto Incluir, e em que trabalhamos essencialmente a parte mais científica com eles, damos esse apoio de consultoria e de retaguarda, mas também foi possível estar com o Governo do Rio de Janeiro e ver como é que podíamos trabalhar em conjunto, mas também foi possível estar com universidades do Rio Grande do Sul e perceber como é que poderíamos avançar, por exemplo, trabalhar as questões da acessibilidade nos espaços culturais, nomeadamente museus, etc., ou, por exemplo, estar no norte do Brasil, onde foi possível interagir com outros países, porque estávamos numa conferência internacional, nomeadamente países da América Latina. Eu estive na TISE, que é uma conferência ligada à informática e à educação, onde tive, por exemplo, a oportunidade de conhecer o mentor da conferência, que é o professor Jaime, da Universidade do Chile, e também em primeira mão, acho que é mesmo em primeira mão, dizer-vos que essa conferência é a conferência mais antiga da América Latina, nunca saiu da América Latina e vai sair da América Latina em 2024. E na última semana de novembro nós vamos ter essa conferência pela primeira vez na Europa e vai realizar-se em Leiria. Você vai obrigar a carregar as caminhonetes com as câmaras e vamos lá dar estão já convidados para estar lá connosco. Olha, Célia, para que possamos também ajudar as pessoas a entender a nível de escala e para valorizar ainda mais o trabalho que é efetuado aqui, alguns desses estados têm mais população que todo o nosso país, não é? Acho que todos esses estados têm mais população que o nosso país. Eu costumo brincar dizendo que o Brasil é um continente. Mas também costumo brincar, e se calhar também é importante passar aqui esta mensagem, evidentemente que aqui sempre tivemos uma porta aberta para falar do nosso trabalho, mas nem sempre ele é tão conhecido no nosso país como gostávamos. E se calhar se nós perguntarmos, e pensando na imensidão que é o Brasil, se calhar o CRID é mais conhecido
no Brasil do que em Portugal, que é um país tão pequenino. Mas isto também tem muito a ver com a nossa... Estava quase para iniciar, sim, porque eu penso que, e com devido respeito pelos colegas e pelos trabalhos que os colegas desenvolvem, muitas das reportagens são tão vocacionadas para, e desculpa a expressão, para a vítima, que o trabalho que vocês desenvolvem nunca é propriamente, olha, conversado como estamos aqui a tentar Sim, nós nunca temos conversar, essa hipótese. E, portanto, no Brasil somos muito conhecidos, temos muita comunicação social também quando eu estou lá a dar-me esta hipótese de conversar. Claro que lá há um mundo imenso de canais de televisão e etc. Mas esta atenção, este carinho, e estamos a falar de um país que faz coisas muito interessantes a nível de inclusão e de acessibilidade. Nós temos aprendido imenso com as nossas idas ao Brasil. Eu volto ao Brasil em abril, onde será lançado o livro do professor Alain, na Filipossos, que é um dos festivais mais antigos de literatura do Brasil, e que nós vamos fazer toda a acessibilidade do festival. O festival vai pela primeira vez ser acessível e temos essa possibilidade de criarmos os flyers, criar um modo como eles vão comunicar, tudo acessível, vai ser feito por nós. E eu vou mesmo aproveitar essa deixa, por assim dizer. Eu reparei que também houve um lançamento, não foi um lançamento do livro. No fundo, quando falamos de inclusão e acessibilidade, por vezes temos pessoas que se dedicam ao desenho e à escrita, ou mesmo à música, que têm algum receio de que isso condicione a sua criatividade. Eu quero chegar a todos, mas como é que eu posso fazer? Mas há, de facto, um projeto de uma ilustradora, a Tânia Lopes, que é uma demonstração clara de que é possível juntar sinergias sem diminuir a criatividade. Sim, a Tânia Bailão Lopes, ela é uma escritora e uma ilustradora da nossa região de Leiria, muito, muito conceituada, muito conhecida pela sua ilustração, que é muito característica, muito bonita. Ela já tinha feito, não sei, não consigo precisar, mas talvez há uns 10 anos connosco, um livro, que era o Pio Caganita, que era uma história muito engraçada também de um pássaro, e esse livro tínhamos trabalhado com ela a acessibilidade, e passado 10 anos ela lança um livro, agora ela lançou um livro em dezembro, que é o Pio Cantagrita, que é um passarinho que está sempre a falar e a gritar. Não é um passarinho, é um pintainho, que eu já lá deixei a minha reclamação quanto ao animal escolhido que afeta o meu nome. Está sempre que tem... É no fundo para falar do comportamento das crianças. Exato. E ela pediu-me se esse livro podia ser trabalhado em linguagem pictográfica. Ou seja, ela fez o livro, normalmente, com as competências e capacidades dela, e agora chega-se... E depois reunimos-nos, sentamos com esse desafio e o que fazemos é trabalhar como é que vamos colocar os pictogramas e como é que eu vou expressar o texto que ela fez usando essa linguagem pictográfica para podermos chegar. O livro é para crianças pequenas, crianças pode ser desde os 3 até aos 10 anos, mas as dos 3 ainda não sabem ler. Vamos lá ver como é que nós agora vamos fazer isso. E vamos então colocar a linguagem pictográfica no próprio livro que ela tinha criado, não fizemos nenhum livro à parte. E esses pictogramas vão ajudar não só as crianças que ainda não sabem ler a ter esse gosto pelo livro, porque vão, através dos pictogramas, começar a ler a história, como também muitas crianças que temos hoje nas nossas escolas que não dominam a língua portuguesa. Esta é uma realidade que nós temos que começar a enfrentar de frente e que tem aumentado e vai aumentar, não é? Não há como não aumentar, porque nós somos um país que precisamos que venham as pessoas de outros países para cá. E foi muito engraçado perceber porque é que a Tânia, quase 10 anos depois, volta a ter connosco para trabalhar o livro. Porque ela também tem 2 crianças, 2 filhotas, e ela percebeu que a mais velhinha, que ainda não sabe ler, começava a ler o livro anterior que estava feito pelos pictogramas. Nós temos hoje em dia muitas evidências científicas e muitos estudos já feitos que nos provam precisamente isso. O uso dos pictogramas, que eu já disse aqui uma vez no programa, não são mais do que os emojis que nós usamos, mais ou menos parecidos com os emojis que nós usamos no nosso dia-a-dia para mandar mensagens, ajudam a passar o conceito da palavra e, portanto, dão um entendimento ao texto escrito que muitas vezes
é complicado para as crianças de entenderem. Muito bem. Um outro tipo de experiência onde o querido tem estado muito desenvolvido, há pouco falávamos das instituições públicas, políticas públicas, por exemplo, o ir votar, mas vocês também têm estado muito perto daquilo que é a cultura, nomeadamente com espaços culturais, seja museus, e eu recordo-me quando lá estivermos, temos feito uma visita, para além de ter recebido o diretor do Mosteiro da Batalha. Vocês continuam a trabalhar nestes guiões de acessibilidade? Sim, nós trabalhamos nestes guiões de acessibilidade para vários espaços. Temos a trabalhar imenso com a EGEAC de Lisboa. Temos desenvolvido vários guiões, desde Casa Fernando Pessoa, Cinema São Jorge, Teatro Luís de Camões, ou seja, há um empenho muito grande para que esses espaços tenham um guião e que esse guião seja acessível, de modo a que quem lá vai possa entender a mesma mensagem. Como alguns de nós, eu não gosto de dizer que nós não temos nenhuma necessidade, porque todos temos, não é? Mas se calhar nós vamos e conseguimos entender o flyer que nos é dado com explicar o contexto, por exemplo, da Casa Fernando Pessoa, mas vai muitas pessoas que não conseguem entender esse contexto assim. Então, há um guião trabalhado em escrita fácil, com pictogramas, com áudio, com língua gestual, com braille, que é possível dar às pessoas que chegam, ou, por exemplo, ao Cinema São Jorge, que a pessoa saiba que lhe é dado o guião, que possa mexer nele, que possa perceber uma coisa tão simples como, sem pedir ajuda, como é que se pode dirigir, por exemplo, à casa de banho, não é? Que é uma coisa que todos nós necessitamos, ou onde pode tomar um café, e perceber qual é o caminho mais acessível, por exemplo, se estiver de cadeira de rodas, ou se tiver alguma dificuldade intelectual, olhar para os pictogramas e fazer o caminho até lá independente. A base é esta, darmos independência às pessoas e as pessoas entenderem as mensagens que lhes queremos passar. Isso torna-se ainda mais interessante quando temos um país onde o turismo é uma fatia muito importante do PIB, por exemplo. Sim, nós também já temos trabalhado com o turismo, com algumas empresas que trabalham na área do turismo, e temos feito este tipo de guiões para espaços, para outro tipo de... É porque estes guiões, estou-me a lembrar que fizemos, por exemplo, para Évora, para o município de Évora, estes guiões, eles são uma mais-valia, porque é claro que nós sabemos que temos os guiões, por exemplo, em português, francês, etc. Mas nós não temos em todas as línguas, não é possível. E, por exemplo, só para vocês perceber quem lá está em casa, como a importância dos pictogramas, ainda há pouco tempo recebiam um professor que veio do Japão, ver como é que o querido funcionava, e quando mexíamos nas coisas, ele dizia: mas estes pictogramas são os mesmos que no Japão se usam na rua. Estávamos a usar o inglês, claro, mas a verdade é que o Japão... Já havia uma linguagem comum. Sim, e olhando para os pictogramas, nós até poderíamos, com certeza, comunicarmos os dois. E, portanto, a mais-valia que é podermos ter estes materiais disponíveis de acesso. Dizer que nós temos sempre os materiais em formato físico, como eu gosto de dizer, nós gostamos dos formatos físicos, mas também os temos sempre em formato digital. E, portanto, nestes espaços as pessoas podem nos descarregar para os seus telemóveis, que hoje são super fáceis, através de um QR Code. Achas que, de alguma forma, isto é um passo ainda acima daquele que foi o passo inicial do querido, que era, de facto, ajudar as pessoas nas dificuldades do dia-a-dia? Agora já estamos a ajudar as pessoas a poderem desfrutar dos espaços culturais e terem as experiências culturais que nós também temos? Eu não sei se foi um espaço, ou seja, um dos nossos objetivos era também fazermos investigação, e tudo isto que nós fazemos agora decorre, nós nunca fazemos nada porque um dia nos chegamos lá e, claro, eu sou professora, não é? Sou investigadora, e um dia chego lá e lembro-me que eu ia escrever um artigo sobre isto. Não, tudo o que nós fazemos vem de alguma necessidade da sociedade, nós dizemos, bem, mas vamos ver se é possível, vamos testar. Porque também, eu estou a falar esta parte bonita, mas antes do produto chegar... Deve haver muita frustração. Ele é testado por Claro. pessoas com deficiência intelectual, ele é testado por pessoas cegas, ou seja... Quem trabalha sabe que há momentos, especialmente na investigação, e que há momentos, pensávamos que era isto, mas tem que ser de outra maneira. Muitas vezes nós pensávamos que é de uma maneira e às vezes não é dessa maneira. Mas eu acho que isso vem naturalmente, nós queremos continuar a fazer investigação, mas das necessidades que venham
da nossa sociedade. Ou seja, a sociedade tem um problema, chega até nós e nós tentamos resolver. Os livros nasceram assim, a cultura nasceu assim, os flyers da Proteção Civil que são assim, as histórias para preservarmos o ambiente nasceram assim. As coisas nascem assim. Lá para abril teremos um novo projeto que eu não posso ainda falar, de uma coisa perfeitamente banal, como eu costumo dizer, que é um desafio do município. Vamos lá criar uma coisa que seja para todos e com base no turismo. E tem mesmo o turismo como base para... O turismo é o objetivo. Posso só dizer que é do município da Batalha. Posso deixar só esse véuzinho. Já que eu falei do Mosteiro da Batalha... Sim. Deixar este véuzinho. Vai sair uma coisa completamente, como nós costumamos dizer, fora da caixa. Que nos foram convidados, nós podíamos fazer. Muitas das vossas soluções, de facto, são fora da caixa, mas são coisas muito simples. Alguém outro dia me dizia, acho que até é nesta coisa das redes sociais, que elas têm as coisas boas e coisas más, não é? Como eu costumo dizer. Mas nós usamos para comunicar o trabalho que nós fazemos. E alguém outro dia me dizia que vocês não inventaram nada. Eu disse, não, nós não inventamos. Quer dizer, algumas coisas nós criámos, não é? Nós o que fizemos foi operacionalizar as coisas que existem e mostrar que é possível delas serem usadas por todos nós. Porque se fosse tão fácil já alguém teria feito antes, como é evidente. É? Sim. Célia, ainda antes de irmos para os últimos 10 minutos, e obviamente o ambiente político vai ser algo que nós vamos falar, porque recordo-me de algumas intervenções tuas aqui e falar sempre naquilo que são os ciclos legislativos que acabam por dificultar, de facto, o trabalho. Mas antes, deixa-me dar um bom exemplo de colaboração entre por assim dizer, quem faz as políticas e quem executa este tipo de trabalho. Eu acho que o vosso trabalho ou a vossa proximidade com a Câmara de Leiria também tem sido um facilitador, de facto, do desenvolvimento daquilo que são os objetivos do CRID. Sim, nós temos, eu acho que é uma coisa que é muito importante dizer aqui, nós temos uma grande proximidade com o poder político local. Talvez porque nós queremos os politécnicos também nasceram para estar ao serviço da sociedade onde estão inseridos, não é? E, portanto, temos uma excelente relação com os municípios da nossa região. Aliás, eu costumo brincar dizendo, este ano, voltando ao 17º aniversário, eu, de uma brincadeira, disse, temos que comemorar o aniversário do CRID. Disse, mas eu nem estou em Portugal para o preparar. E estava eu no Brasil quando, de repente, me lembrei de começar a mandar mensagens de WhatsApp a algumas pessoas que eu achava que poderiam gravar um pequeno vídeo que nós íamos... inclusivamente convidámos o programa, que poderia estar, que podíamos disponibilizar. E eu, deixem-me dizer que eu pensei, eu vou mandar, a maior parte das pessoas vai se esquecer e eu vou receber 3 ou 4 testemunhos em WhatsApp e no dia do aniversário eles vão estar a passar. Não, a verdade é que nós temos um vídeo completo com mais de 3 horas. Nós tivemos 100 pessoas que colaboraram connosco, desde simplesmente a secretária que trabalha no Politécnico, que é fundamental para nós desenvolvermos, aos presidentes de Câmara da nossa região, aos meios de comunicação social. Ao estrangeiro, tantas pessoas. Sim, muitas pessoas. À primeira-dama de Cabo Verde, por exemplo. Várias pessoas do Brasil. O João Nuno Pinto, não sei se recorda. Sim, o João Nuno Pinto também lá está. Vocês tiveram quase uma semana, e eu fiquei tão contente, foi quase uma semana a pôr... Não, nós tivemos um mês. A pôr paletes de vídeo. Nós tivemos um mês, nós publicávamos um vídeo de manhã. Eu quis publicar todos, porque se eu tinha pedido a todos, era a minha obrigação. Não há pessoas mais ou menos importantes, todos são importantes nesta caminhada de 17 anos. Publicávamos um de manhã, publicávamos um à hora do almoço e publicávamos um à noite. Nós tivemos um mês, desde o dia 7 desde o dia 7 de dezembro ao dia 7 de janeiro, a publicarmos vídeos. Isso fez com que algumas pessoas pensassem, olha, não vão pôr o meu vídeo, incluindo eu, como não entrou logo. Sim, houve muitas pessoas, é verdade. Se calhar o vídeo não ficou bom, mas tudo bem. Houve muitas pessoas que nos perguntaram, não vai pôr não? o meu vídeo, eu tinha que explicar às pessoas, não, nós tivemos 100 vídeos e eu vou pôr todos. Mas... Isso, de facto, é um atestado àquele que tem sido o vosso trabalho? Eu acho que o carinho que as pessoas nos demonstraram com 100 vídeos, que eu nunca imaginava, não é? 100 vídeos, mostra que, de facto, nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Está bem.
Não vou ficar aqui, porque senão a Célia vai se emocionar, já percebi. Olha, então vamos emocionar-nos com outras coisas. Sem estarmos à espera, vamos ter um novo ciclo eleitoral. Já por diversas vezes falámos aqui que as políticas, infelizmente, não são de facto estruturais, não há grandes mudanças. Os ciclos legislativos provocam um para-arranca que, em questões como o trabalho que vocês desenvolvem, muitas vezes dificulta, já para não dizer para, de facto, essa dinâmica. Qual é a leitura que fazes da necessidade de que estas políticas não percam tração com as eleições? Bem, eu acho que passamos a vida a falar disto em Portugal, né? Há um ciclo completo e de 4 em 4 anos há uma mudança, e essa mudança implica fazermos conhecimentos novamente com as pessoas todas, explicar novamente às pessoas tudo o que está a acontecer. Eu devo confessar que neste ciclo eu não estava à espera que isto que acontecesse, não é? Portanto, nós tivemos um ciclo de 4 anos e algumas das pessoas, nomeadamente na nossa área, mantiveram-se. Sim, bem, a Secretária de Estado, sim, a doutora Ana Sofia, manteve-se e, portanto, já estava, como eu costumo dizer, a máquina oleada para trabalharmos. Nós trabalhámos muito até com a Secretaria de Estado dela. Já estava oleada, como eu costumo dizer, e de repente eu não estava cá, de repente, numa maioria absoluta acontece o que aconteceu, que todos sabemos, não vale a pena falar sobre isso. Isso dificulta muito o nosso trabalho, dificulta sempre, porque agora é começar novamente, não sabemos o que é que vai acontecer depois do dia 10 de março, é recomeçar novamente todo este ciclo, é explicar às pessoas, não é no mês que as pessoas se vão inteirar sobre isso, não é? Não é fácil chegarmos até às pessoas de repente. Até na eventualidade do mesmo partido ficar no governo, mudam pessoas que necessitam de... Sim, e temos que lhe dar algum tempo e etc. Agora, eu não posso deixar de dizer que isso não me entristece, não é? No ano em que comemoramos 50 anos do 25 de Abril, como eu dizia há pouco, eu era miúda, mas acreditava que o 25 de Abril tivesse acontecido para melhorar estas coisas e para vivermos em democracia. Não sei se vivemos... Quer dizer, nós vivemos em democracia, não é? Mas eu não posso de ficar aqui um bocadinho triste com todos os dias, se abrem os noticiários dos diferentes canais, dos meios de comunicação no nosso país, com uma história que não é muito agradável. Ou seja, muito pouco democrática. Muito pouco democrática, muito pouco ética. E deixem-me dizer, tendo as pessoas, e não me manifestando sobre isso, estando a decorrer todos esses processos, independentemente de que cor política são, o que me parece é que isto é quase brincar connosco, brincar com o povo, e como que hoje descobrimos aqui na cor X, amanhã vamos descobrir a gafe na cor Y, e passamos a vida... Neste momento, nós devíamos estar a perceber bem quais eram os planos que as diferentes forças políticas que estão a concorrer têm para o país, para eu perceber como é que eu vou fazer o meu voto consciente. E o que eu estou a assistir, que nós assistimos diariamente, é, todos os dias, um escândalo que tem a ver com alguma corrupção. E deixem-me aqui dar um desabafo que eu pergunto-me, agora, ao fim de 50 anos, eu pergunto-me, onde estão os homens e as mulheres do meu país honestos? Onde estão? O nosso país é só isto? Com certeza que o nosso país não é só corrupção. Há muitos homens e muitas mulheres neste país que acreditam que podem fazer a diferença e que são honestos. O que me assusta agora, neste momento, e com a conjuntura que estamos no mundo, é que nós passamos sistematicamente isto de 4 em 4 anos ou de ano a um ano e meio, constantemente passamos o nosso tempo em eleições, nesta discussão política, e depois é assim... E ainda vamos ter as europeias também. Muda-se, como é que eu ia dizer? Muda-se, mas continua tudo na mesma. Porque mudamos de líder, mas continuamos na mesma. Mudamos... A história é sempre a mesma, mudamos constantemente na mesma coisa. Acabaram de sair as listas aos diferentes distritos, não é? Do nosso país. E o que é que a gente vê quando olha para aquelas listas?
vê, primeiro, pessoas que não são dos distritos lá. Então não há ninguém no distrito de Leiria capaz de ser cabeça de lista, tem que ir pessoas de fora. Isso é a primeira coisa. Não, algumas, não vou dizer quais são. Vou falar do meu distrito, dos meus 2 distritos, não é? Porque eu vivo dividido entre o distrito de Coimbra e o distrito de Leiria. Não há ninguém. É sempre alguém que vem da máquina partidária e que parece, deixem-me dizer o que eu penso. Aqui de fora faz-me pensar assim, agora vou dar o favor a este, depois vou dar o favor ao outro. E passamos a vida nisto. E isto não é o país que nós queremos, quer dizer, é um país que assusta muito, onde os nossos jovens têm uma precariedade, que todos sabemos, não podem aceder à habitação, querem-se ir embora. Por exemplo, imaginem a debandada que nós assistimos todos os dias dos jovens, por exemplo, na área da enfermagem. Nós formamos excelentes profissionais que se vão embora. E que têm todo o reconhecimento lá fora. Todo o reconhecimento lá fora. Nós formamos médicos que se vão embora. Os nossos jovens estão todos a ir-se embora. Mas quem é que não se quer ir embora de um país onde se ganha 700 ou 800 euros? E onde não se pode comprar uma casa? Olha, e Célia, e estou a falar agora com a cidadã, a Célia, e é importante fazer aqui esta destrinça também, algo que se notou nos 2 principais partidos, é também que nas listas há quase como uma limpeza de quem apoiava o antigo líder ou quem apoiava o outro que concorreu contra mim à liderança do partido, são colocados em posições de difícil ou quase impossível eleição. Sim, isso sim, é algo... Vou usar uma expressão que o povo usa muito, que é, parece um lavar de roupa suja, não é? A apresentação das listas parece um lavar de roupa suja e uma sucessão de favores uns aos outros e de mini vinganças, é o que me parece. E isso eu acho que não devia acontecer. Não podia acontecer. 50 anos, não se fizeram, o 25 de Abril não aconteceu para que isto acontecesse. O que mais me assusta é que depois do dia 10 de março vai continuar tudo na mesma. É o que houve momentos em que eu achava que não, mas neste momento eu já não sou ingênua. Daqui, a partir do dia 10 de março, vamos falar da abstenção, que as pessoas não vão, etc. E talvez até vamos ter algumas surpresas nas votações, que se calhar não serão as melhores. Isto é a Célia Sousa a falar, a cidadã, que se calhar não são aquelas que eu gostava que o meu país seguisse. Mas com as pessoas chateadas, se calhar... As pessoas não perceberam que estão a zangar as pessoas e que as pessoas não estão a fazer a melhor opção, se calhar a mais correta. O que eu achava é que isto não pode continuar a acontecer. Nós não vivemos num país de corrupção só. Nós temos pessoas que não são assim. Já viram o exemplo que constantemente, todos os dias, damos aos nossos jovens? Quase que é assim. Eu posso cometer um crime, mas também não vai acontecer nada, vai demorar 10 anos ou 15 anos até saber o resultado. Pois. E, portanto, eu vou cometê-lo também. Muito bem, quase que me apetece dizer já em jeito de finalização que eu tenho a certeza absoluta que o querido vai atingir a maioridade ainda antes do que a nossa democracia. E a nossa democracia aparentemente vai para os 50 anos. A Célia, mesmo para terminar, 30 segundos, mais uma vez, a importância da acessibilidade e inclusão numa sociedade como a nossa. Bem, para quem está lá em casa, dizer que inclusão e acessibilidade não podem ser uns palavrões, eles têm que fazer parte do nosso dia-a-dia e nós próprios, não é o sistema, nós próprios temos que fazer acreditar que é possível termos uma sociedade mais inclusiva e mais acessível para todos. Para isso basta apenas pensarmos e colocarmos no lugar do outro. Muito bem. Célia Sousa, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Mais uma vez, a coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Digital do ESEX, do Instituto Politécnico de Leiria. Vai para o Instituto Politécnico também o nosso forte abraço. Recordo com saudade aquela semana em que estivemos lá a gravar. E muito obrigado a si também que nos acompanha Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Subscreva o canal, clique lá no sininho para receber a notificação sempre que colocamos um vídeo novo. E não se esqueça de, no Instagram e no Facebook, também fazer as suas partilhas, porque isso ajuda o algoritmo e ajuda-nos a nós a levar estas conversas a mais gente.
sendo mais inclusivos e com uma maior acessibilidade. Um resto de uma boa noite. Até amanhã e muito obrigado.